Bom dia, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã de domingo. Que Deus continue nos abençoando, sustentando assim a nossa vida. Nós vamos estar dirigindo o nosso Deus em oração neste momento, buscando a sabedoria naquele que pode nos dar, que é Deus. Vamos estar orando, conversando com o Senhor neste momento, através de nossas orações. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por ser o nosso Deus, por ter cuidado de nós, por ter nos sustentado, por ter nos dado a capacidade de compreender a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa transformar a nossa vida, trazer conhecimento cada dia mais aos nossos corações e nos dar a capacidade de passar essa palavra às outras pessoas. Agradeço ao Senhor por esse dia, agradeço pelo Dia das Mães, todas as mães, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja sustentando a vida de cada um. Agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor, e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, fica no Salmo 139. O Salmo 139, a partir do verso 1 até o verso 6, nós vamos ler até o verso 12. Salmo 139, do verso 1 ao verso 12. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Sempre está presente, nos sustentando e dando capacidade para caminharmos na presença dEle, que é um Deus maravilhoso. Nós rogamos a Deus, nós buscamos a presença de Deus e pedimos a Ele que fale aos nossos corações nesta manhã. Que a mensagem dEle possa vir para nos dar crescimento e edificação. Nós vamos ainda ter mais uma oração e depois nós vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor tem demonstrado uma fidelidade elevada com todos nós. O Senhor tem nos guiado na direção da Tua eternidade. O Senhor tem feito com que os nossos passos sejam passos seguros e caminhamos na direção a qual o Senhor está determinando.
Nós agradecemos ao Senhor por tudo de bom que tem feito em nossas vidas. Sabemos que muitas coisas ainda virão, muitas bênçãos ainda vamos receber da parte do Senhor. O que nós temos que fazer é continuar sendo fiel ao Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Deus, buscando sempre as orientações e direção no Senhor, através da tua palavra, que é as Sagradas Escrituras. Nós podemos buscar o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual. E desde já nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento estar louvando o Senhor nosso Deus. De Lucas, a Lohane e a Cecília, nós vamos estar assim louvando ao nosso Deus.
Cecília que esteja fazendo uma oração. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por podermos louvar e exaltar o teu nome. Esteja abençoando o restante deste culto. Fala através do pastor, que nós possamos aprender mais a tua palavra e aplicarmos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Esse domingo nós comemoramos o Dia das Mães, uma data que nos traz alegria, uma data que nos leva a recordar quem é e o que fez a nossa mãe. Mesmo perto ou distante, mesmo você que não tem mãe, mas um dia você teve a presença dela com você. Se ela partiu para a eternidade, as lembranças ficarão. Algo que move, algo que transforma a nossa vida. Sempre devemos alegrar por ter tido uma mãe, pelo privilégio de saber que a nossa mãe, ela cuidou e alguns ainda recebem os cuidados da mãe. Isso é uma bênção de Deus. A alegria que sempre faz parte da nossa vida. É uma gratidão que jamais passará. Isso nos traz alegria, isso nos traz regozijo em saber que a nossa mãe tem cuidado de nós. Quando olhamos biblicamente, nós encontramos muitas mães que dedicaram as suas vidas aos filhos. Outras que não poderiam ter filhos, que eram estéril, mas que clamaram diante de Deus, choraram, prantearam diante de Deus, e Deus deu o privilégio delas terem filhos. A alegria de uma mãe está no momento que nasce o seu filho. O filho é a bênção no lar, é a bênção de uma família, e a mãe, ela nos traz segurança, ela nos traz paz. Nós vamos neste momento ainda ler na palavra do Senhor nosso Deus o Salmo 126. Já é um salmo bastante conhecido, 126. Ele fala que é consolo para os que choram. 126. Este salmo nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A alegria faz parte da nossa vida. O amor nós recebemos da parte de Deus. Nós vamos estar neste momento fazendo mais uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por este dia, agradecemos ao Senhor pelo Dia das Mães e pela vida de cada mãe, e que o Senhor continue abençoando e sustentando a vida delas. Que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja com elas quando enfrentarem as dificuldades que virão pela frente, que o Senhor também esteja com elas quando irão receber as bênçãos, quando estiverem recebendo privilégios,
porque o Senhor é um Deus presente na vida delas. E nós confiamos ao Senhor a nossa vida, o nosso ser. Nós pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, que continue nos sustentando e nos dando a vitória que nós merecemos, porque na verdade nós o aceitamos como nosso Salvador. E o Senhor direciona toda a vitória em nossas vidas. E agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus, o qual oramos e agradecemos. Amém. O Salmo 139, nós lemos do verso 1 ao verso 12. Agora eu convido vocês a dar sequência nessa leitura, do verso 13 ao verso 24. Lembrando que a nossa meditação vai ser baseada no versículo 13 do Salmo 139. Porém, nós vamos ler do verso 13 ao verso 24. O texto das Sagradas Escrituras, Salmo 139, do verso 13 ao 24, nos diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lembrando que a nossa meditação no versículo 13 disse: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã maravilhosa, onde nós estamos na presença do Senhor, que é o nosso Deus. Agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem demonstrado este zelo, este amor, este carinho tão grande para conosco que somos filhos. Portanto, Deus, nós agradecemos pela ação do Senhor, que ocorre em nossas vidas todos os dias, pelo amor derramado a cada um de nós. Nós buscamos nesse momento, ó Deus, a iluminação do Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, para nos dar o entendimento da Tua Palavra e chegar ao conhecimento, de fato, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. E desde já nós o agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse anteriormente, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E ser mãe é receber uma força vinda da parte de Deus, uma força muito grande. Para quê? Para gerar vidas.
Contudo, és extremamente mais do que isso. Ser mãe é amar incondicional, conforme 1 Coríntios capítulo 13. A mãe, ela recebe a capacidade para ser mãe, mesmo que o filho não tenha sido gerado dentro dela. Mas quando assume a responsabilidade de mãe, algo é transformado e a vida passa a ter grande valor. Há muitas mulheres que desejam ter filhos, mas não pode por ser estéril. Mas Deus, em sua infinita graça, Ele dá oportunidades delas poderem adotar filhos. Adotam filhos e criam esses filhos como seus próprios filhos. Deus as capacita a serem mães, mesmo não sendo gerado por elas. Elas criam, educam e amam esses filhos. Mas sempre surge uma pergunta em nossos corações: o que é ser mãe? Primeiramente, nós vamos observar. Mãe, ela foi criada com o privilégio de gerar filho. Mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 20, deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Nós sabemos que ali foi o início da geração. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Quando Deus havia criado todas as coisas, tudo estava pronto. Ele viu que Adão estava sozinho. Adão também havia percebido isso, pois todos os animais havia o macho e a fêmea. Porém, Deus tinha um lugar somente para a mulher, um lugar que era separado. Visivelmente, parecia a última peça da criação, mas foi a peça que faltava para multiplicar e encher a terra e trazer felicidade para o seu marido. Deus tinha algo maravilhoso na vida daquele casal. Aquele casal foi criado para viver eternamente. A mulher recebeu esse privilégio de gerar filhos. Veja como Deus fez as coisas. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Deus instituiu ali no Éden o casamento. E o casamento é uma instituição de Deus. E quando podemos considerar que é uma instituição de Deus? Quando o casamento é realizado entre um homem e a mulher. Deus poderia ter formado duas mulheres, Deus poderia ter formado dois homens, mas se Ele não fez, Ele formou homem e mulher para que pudessem um completar o outro. Mesmo depois da queda, com intensas dores na hora de dar à luz, conforme Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus diz que a mulher sentirá a dor do parto. Mesmo assim, a mulher não fugiu da realidade de ter filhos. Pelo contrário, o filho é uma bênção para a mãe. E a mãe o trata com todo carinho e com todo amor. Sabe por quê? Ela recebeu esse amor vindo de Deus. E ela transmite esse amor que ela recebeu de Deus ao seu filho. Deus deu então esse dom para a mulher, esse dom de ser mãe. E ninguém tira isso de uma mãe. O filho pode dar o trabalho que for, que a mãe continua sendo mãe.
Ser mãe é algo maravilhoso. É algo, às vezes, diferente. Porque a mãe, ela nunca abandona o seu filho. Mesmo que ela seja abandonada pelo filho, nunca ela esquece do seu filho. Todos os dias, lembram? Todos os dias ela fala do filho. Em suas orações ela coloca o filho. Esse é o retrato de uma mãe. Nós vamos ver também, em segundo lugar, ser mãe é ter o privilégio de receber a alegria da parte de Deus. Ser mãe é uma alegria que contagia, que transforma, que muda a vida de muitas pessoas. O filho, ele chega para transformar, para mudar o lar, para trazer a paz, trazer o amor. E Gênesis, no capítulo 21, no versículo 6, disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, ou seja, vai regozijar comigo, vai alegrar comigo, porque ser mãe é motivo de alegria. Quando nós recebemos a notícia que alguém está grávida, regozijamos juntamente com ela. Sabe por quê? Porque a alegria faz parte da nossa vida. O filho para a mãe é uma grande alegria. Quantas mães gostariam de ter filhos e não teve esse privilégio de ter um filho? Quantos filhos queriam ter sua mãe do lado, mas a mãe já partiu? Quantos filhos não teve o privilégio de conhecer a própria mãe porque ela partiu no parto? Nós temos que entender que ser filho é um privilégio e ter mãe também é um privilégio. Portanto, nós temos que demonstrar também como filho esse amor às nossas mães. Elas lutam, se preciso for, elas brigam, elas vão à batalha, mas elas não deixam o filho desamparado. A mãe alegra tanto com a chegada do filho, que isso cobre toda a dor do parto. A alegria é tanto que a dor não mais é lembrada, com tamanha intensidade como ela é. Quando Deus apareceu e disse a Sara que ela teria um filho, ela sorriu naquele momento. Como poderia? Era estéril, avançada em dias, já era considerada experiente, velha. Como poderia aquilo em sua vida? Ela sorriu, mas não um sorriso de alegria naquele momento, mas por não acreditar ainda no que poderia acontecer. Isso está registrado em Gênesis capítulo 18, do verso 12 ao 15. Porém, um milagre aconteceu na vida daquela família. Algo veio para trazer a felicidade naquele lar. Logo depois veio a alegria de poder segurar em seus braços o seu filho, Isaque, aquele que realmente foi gerado por ela, mesmo sabendo que ia passar pela dor do parto, mesmo sabendo que já estava em dias avançados, mesmo sabendo que poderia morrer naquele parto, ela se alegrava na possibilidade de ter um filho. Depois ela se alegrou em ter o seu filho nos braços. Toda mãe entende o que eu estou falando. A maior alegria é quando coloca os filhos no braço.
Aquele choro que poderia ser um choro de tristeza, ao nascer o filho, a mãe recebe como uma maior alegria. Ele chorou. Sara alegrou-se de ter Isaque em seus braços, aquele que foi gerado por ela, mesmo passando por momentos difíceis. Esse foi o sonho daquela mulher. E o seu sonho foi realizado. O filho, ele traz alegria para o lar. Quando nós olhamos algumas passagens da Bíblia, nós encontramos pessoas tristes, desesperadas, por não ter filho. Nós tivemos Ana, esposa de Eucana, que todos os anos ia ao templo oferecer sacrifícios. E um determinado dia ela chegou no templo e se desmanchou diante de Deus. Ela não se conteve naquele dia. Ela chorava, ela falava ao mesmo tempo, ela estava inquieta, indo de um lado para o outro, porque o desejo do coração dela era ter um filho. E ela já havia conversado com Deus. Se eu ter esse filho vai vir para a casa do Senhor? Quando foi que o profeta começou a observar as ações daquela mulher, ela orando, mas na verdade ela estava orando, conversando com Deus, mas para o profeta ela estava embriagada. Foi quando aproximou dela e disse: por que você está dessa forma? Por que você usou bebida forte? Ela disse: não sei. Eu estou derramando diante de Deus. O meu desejo é ter uma alegria. A minha alegria é o filho. Foi quando o profeta disse que a sua oração havia sido respondida por Deus. Ela teve o filho, Samuel. E depois que desmamou, ela levou esse Samuel para o templo. E ela continuou ajudando na criação de Samuel, mesmo lá no templo. Ela não tirava os olhos do seu filho. Ela estava sempre atenta àquele filho que Deus havia dado a ela. Quando falava levar ao templo, naquela época havia as escolas de profetas. Eles iam como criança para lá, cresciam ali recebendo os ensinamentos. Eli, ele visitou as escolas de profeta no final da sua vida, juntamente com Eliseu. Então, ali formavam os profetas, eles cresciam nos ensinamentos do Senhor, e foi para esse lugar que Ana levou Samuel, que era o seu filho, aquele que ela havia pedido a Deus, que ela havia clamado em suas orações, e Deus ouviu a oração daquela mulher, daquela serva, e trouxe a alegria para o seu lar, alegria para a sua vida, para a sua família. Deus ouviu a sua oração e ela teve o privilégio de ser mãe e o seu coração se regozijou naquele dia. Mas em terceiro lugar, existem pessoas que são exemplos de mãe. E por seu exemplo transformam muitas vidas. Olhando no Antigo Testamento, nós encontramos Noemi, ficou viúva. E também suas noras ficaram viúvas. Foi quando ela tomou uma decisão. Como mãe, ela sabia que os filhos tinham desejo de retornar à casa da mãe. E como mãe, ela disse que cada uma poderia voltar à sua família. Mas por vezes existia uma que chamava Ruth. Está registrado no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Ruth, no capítulo 1, versículo 8, ela disse-lhes Noemi, primeiro Noemi disse: ide, voltai cada um à casa de sua mãe.
e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram, e também como usaste comigo. Mas Ruth, naquele momento, tinha Noemi como mãe e sentiu na obrigação de cuidar da sua sogra, mesmo não tendo sido gerado por ela. Ela olhava para Noemi como se ela estivesse olhando para sua mãe. Nós temos que entender algo que parece ser loucura, mas é o amor que recebemos da parte de Deus. Algo que transforma a nossa vida, algo que transforma o nosso ser. Ruth tinha sua família, poderia ter voltado para a sua família, mas ela tinha também a Noemi como uma mãe. E Noemi a recebeu como uma filha. Veja como Deus age em nossas vidas. Veja quantas surpresas nós encontramos pela frente. Mãe e filhos são construídos por Deus. Noemi e Ruth nos mostram que ser mãe é um exemplo de vida para os filhos, tanto para filhos gerados no ventre, como também os filhos de coração. Hoje nós estamos aqui falando de mães. Por quê? Porque hoje é comemorado o Dia das Mães. Sorria com a sua mãe. Valoriza a sua mãe, pois o tempo passa muito rápido. O tempo voa. Aproveite as oportunidades que Deus te dá de estar juntamente com a sua mãe, ou de dizer à sua mãe o quanto você a ama, porque ela doa a vida dela por você. Se preciso for, ela doa a si mesma por você. A mãe, ela demonstra um exemplo também na vida do filho. Há muitas mães que têm que lutar para alimentar, para trazer o alimento ao lar, para alimentar o filho. Trabalham em serviços pesados, mas nunca desistem dos sonhos realizados. Nunca desistem dos filhos. E foi bênção de Deus. O sonho de uma mãe se realiza no seu filho. Mesmo você que está ouvindo essa mensagem agora e que sua mãe já partiu, a sua mãe não está mais com você, a sua mãe já está na eternidade. Lembrem sempre do exemplo que ela foi na sua vida. O amor de uma mãe jamais pode ser apagado. Você vai lembrar da sua mãe o resto da sua vida. E uma coisa eu te falo, não deixe, como muitas pessoas estão deixando, de participar de comemorações ao Dia das Mães. Há muitas igrejas que no dia da comemoração do Dia das Mães, algumas dizem, eu não vou porque eu não tenho mais mãe. Não deixe de participar das comemorações dos Dias das Mães, porque simplesmente ela partiu. Mas participe mostrando que você teve uma mãe e que suas ações e exemplos ainda prevalecem dentro de você, ainda prevalecem na sua vida. Você teve, ela partiu, mas os exemplos ainda existem dentro de você. O bom filho jamais esquece da sua mãe. E a mãe também jamais esquece dos seus filhos. Ela sofre com o filho, ela sorri com o filho, ela se alegra com o filho, ela chora com o filho.
ela está o tempo todo com o filho. Mas eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo a você que é mãe, você que é uma serva de Deus, essa mensagem está dizendo, se você é mãe, foi Deus que te deu esse privilégio de ser mãe. Mas se você não teve o privilégio de gerar um filho, tem muitos filhos que te consideram como mãe. Você ajudou muitas pessoas e essas pessoas a consideram como filhos. Noemi não era mãe de Ruth. E Ruth a tratava como uma mãe. Porque ela deu exemplo de vida a Ruth. Há muitas pessoas que não são mães, mas que dão exemplo de mães a muitos filhos. E há muitas pessoas que as consideram como mãe. Eu gostaria de dizer a você, nunca esqueça de valorizar, de dizer à sua mãe que você a ama, de dizer a ela que ela é um presente de Deus na sua vida. Faça isso enquanto você tem a oportunidade de fazer. E eu gostaria de encerrar dizendo Feliz Dia das Mães. Gostaria de estar orando com você neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este dia. Nós agradecemos ao Senhor pelas mães. Que o Senhor nosso Deus continue derramando bênçãos e bênçãos sobre a vida de cada uma. Sabemos que todas as mães têm lutas, mas também sabemos que todas as mães têm vitórias. Recebem vitórias vindas de Deus. Sabemos que Deus é um Deus presente na vida de todas as mães, mesmo aquelas que não geraram filhos, mas que têm pessoas que tratam como filhos. Mesmo aqueles que a mãe já se foram, mas o exemplo da mãe ficou em seus corações. Que o Senhor nosso Deus esteja suprindo os vazios que existem em corações de filhos que a mãe já partiu, de mãe que os filhos já partiram. Que o Senhor nosso Deus possa estar suprindo este vazio, transformando a vida e trazendo a paz e a alegria, sabendo que mesmo o filho ou a mãe tendo partido, ele fez parte da tua vida. E os exemplos de vida estão registrados no coração. O nosso tempo aqui neste mundo é um tempo passageiro. Sabemos que nós vamos partir para a eternidade se aceitar o Senhor como Salvador. Tendo Jesus no coração, nosso caminho já está determinado. Mas se não tem Jesus no coração, até o momento o que resta, o que sobra para essas pessoas é a condenação. Jesus pode dar vida ao que está morto. Jesus pode dar vitória ao que está derrotado. Jesus pode fazer isso na vida de você que está agora nesse momento ouvindo esta oração. Jesus pode transformar o seu ser. Jesus pode mudar a sua vida de um dia para o outro. O que você precisa fazer é crer e obedecer, olhando para a palavra, as Sagradas Escrituras, porque ela mostrará o caminho que você deve seguir. Eu agradeço mais uma vez pelas mães, pelos filhos, pela família do Senhor. E assim eu faço em nome de Jesus, o
qual oro e agradeço. Amém. É um prazer muito grande estar novamente participando da Escola Bíblica Dominical e deixar o convite para logo mais às 19h30 o nosso culto em louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Que todos possam ficar com o Senhor Jesus, que Ele possa continuar no coração de todos vocês. Que Deus os abençoe, que Deus sustente a vida de vocês. Fiquem com Deus.